Meu nome é Ana Paula Almeida e eu sou terapeuta TRG. E hoje a gente vai fazer um vídeo muito legal. 10 tipos de pessoas que precisa fazer terapia. Então, vamos lá. Número 1. Quem tem dependência emocional? Dependência emocional é aquela pessoa que vive um relacionamento abusivo e mesmo assim ela quer estar naquela relação naquele momento. Ela acha que ela passa por isso porque a mãe dela passou por isso e ela aguenta isso, ela está acostumada com isso. Então essas pessoas precisam fazer terapia com urgência para conseguir sair daquele relacionamento abusivo. Muitas das vezes o cara bate nela, mas ela tá ali porque ela fala, não, ontem ele fez isso por causa disso, mas ontem ele foi bom, mas hoje ele me bateu, mas amanhã ele não vai bater, e essa é a dependência emocional em que a pessoa vive. Número 2, quem se separou e a separação foi muito dolorosa. Então existem separações que são avassaladoras e a pessoa fica muito mal, entra em depressão, começa a ter crise de ansiedade. Então essas pessoas precisam fazer terapia com urgência, porque ela vai melhorar muito. 3. Quem vive uma relação abusiva, né? Quem vive com uma pessoa narcisista, por exemplo, e não é só o narcisismo, né, gente? Existem muitas outras relações abusivas, né? Como eu falei acima, né? Pessoas que agridem, né? E outras situações abusivas. Número 4, pessoas que sentem medo, entendeu? Existe muito medo, medo de morrer. Algumas pessoas têm medo de morrer, outras pessoas têm medo de ficar doente, né? Outras pessoas têm medo de dirigir, tem medo de falar em público. Eu mesmo uma vez, eu parei de fazer um curso porque o curso estava andando muito bem e eu tinha muito medo de falar em público. Eu estava fazendo um curso de teologia, eu até voltei com esse curso agora, né, que com a terapia eu vou conseguir falar em público. Então, às vezes a pessoa tem um trabalho para fazer na faculdade e a pessoa começa a ficar muito ansiosa, né, muito desesperada, porque ela não consegue falar em público. Então a terapia resolve isso. TRG, então, é ótimo para isso. Número 5. Pessoas que estão passando por momentos doentios, como câncer, né? Aquela pessoa, ela fica assim, um pensamento que ela vai morrer, aí ela começa a lembrar que o fulano teve essa doença e morreu, e outras doenças também, né? Às vezes a pessoa descobre uma doença e ela começa a ter esse pensamento, né, de medo, e ela começa a ter várias outras coisas, né? Uma síndrome do pânico, ansiedade, e ela começa a piorar até mesmo, né, por conta desses sentimentos. Então, pessoa que está passando por uma situação de doenças, ela precisa fazer terapia porque isso vai ajudar muito. 6. Pessoas que passam por mutilações, entendeu? Geralmente assim, pessoas assim que teve um acidente e aí passou por uma mutilação, ela tá sem uma parte do seu corpo, então ela entra em depressão, em desespero, e a terapia ajuda muito. 7. Pessoas que estão vivendo luto. Gente, o luto é avassalador, sabe? O luto é uma coisa, é uma tristeza horrível que a pessoa passa. Então a pessoa que está vivendo um luto, fazer terapia é essencial. Pesquisas relatam que depois de 4 meses do luto, se a pessoa não voltar ao normal, ela precisa muito fazer terapia. Tá bom? Pessoas que estão passando por luto, a terapia é maravilhoso para ela. 8. Pessoas que têm familiares tóxicos, gente. Aquele familiar que tá, por qualquer coisinha te bloqueia, sabe? Fica chateado, te ofende, tudo leva mal, faz maldade com você e aquilo fica toda hora vindo na sua mente porque a pessoa entra em loop. Sabe, a pessoa fica toda hora lembrando daquilo, daquela situação, e ela fica perguntando, poxa, eu nunca fiz mal para esse familiar, por que esse familiar é ruim para mim? Então essas pessoas precisam fazer terapia sim e com urgência. Pessoas que têm vícios, sabe, pessoas que têm vícios, a terapia pode ajudar, porque às vezes ela se meteu nesse vício porque ela estava com uma ansiedade muito forte. Então, se ela fazer a terapia e essa ansiedade melhorar,
pode ser sim que ela vai ajudar a largar esse vício. 10, pessoas que passaram por traumas religiosos. Gente, isso é muito sério. Pessoas, por que muitas das vezes a gente tem tantos desigrejados? Porque às vezes ela passou uma situação difícil lá dentro daquele local, sabe? Alguém maltratou ela e ela não conseguiu assimilar essa situação, ela não conseguiu reprocessar e ela seguir em frente. Então ela não consegue muitas das vezes voltar e ela entra em loop. Muitas das vezes quando ela tenta ir na religião dela, na igreja dela, quando ela chega lá ela se sente muito mal. Ela começa a ter crise de pânico, de ansiedade e isso é ruim para ela, entendeu? Então ela começa a se sentir mal lá dentro, ela não consegue voltar. Então a terapia ajuda muito a pessoa a processar tudo aquilo que aconteceu naquele local e ela conseguir voltar. Porque geralmente as pessoas que passam por isso, ela não deixou de frequentar, de ir porque ela não quer. Ela não quer ir, não. Ela sente falta, porém, ela se sente mal lá porque ela lembra das coisas que aconteceu naquele local. Então a terapia ajuda muito a pessoa a retornar sim, tá bom? E principalmente a TRG. A TRG, gente, é maravilhoso. Então esse é o nosso vídeo de hoje. 10 pessoas que precisa fazer terapia urgente. Tá esperando o quê? Agenda sua consulta. Tchau, tchau!